Olá, empresário! Olá, empresária! Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo, para mais uma aula, onde hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com o cliente. Mas o que é exatamente o relacionamento com o cliente? Para isso, eu quero começar com uma história. Recentemente, eu vi um conhecido contando como ele conseguiu, como ele se relacionou e conseguiu um cliente novo. Ele conta que ele fez um stories mostrando o jeito que ele faz um ovo. Um ovo com uma gema mole, né? Um ovo especial que ele aprendeu a fazer e que ele gosta. Né? E mais na frente, um dia, um cliente dele falou, olha, eu sou cliente seu. Ah, que legal, cara. Você sabe como é que eu me tornei um cliente seu? Não, por causa do ovo que você filmou fazendo lá no Stories. Né? E olha só que loucura isso, né? Mas, Salão, mas tá, e aonde está a ligação aí com o reconhecimento, né? Ou melhor, com o relacionamento do cliente? A gente precisa entender que existem três pontos, tá? Três pontos para esse relacionamento acontecer. O primeiro ponto é encontrar o cliente dentro desse relacionamento. Depois, você vai reconhecer o cliente. E depois, permanecer com o cliente. Então, imagina um ciclo, né? Primeiro você vai primeiro você vai encontrar o cliente, depois você vai reconhecer esse cliente, depois você vai permanecer com esse cliente e tudo começa de novo. E esse ciclo nunca para. Bom, muita gente acha que o relacionamento com o cliente é tomar um chopp com o cliente. Sim, isso faz parte de um processo. Mas o relacionamento com o cliente é muito mais amplo do que isso, né? E muito mais simples do que a gente imagina que é. Imagina uma empresa que tem 1.000 clientes, 2.000 clientes. Como é que essa empresa se relaciona com o cliente? Como é que essa empresa vai manter a sua marca ou manter a sua preferência na cabeça desses clientes? Né? Como é que ela se relaciona? Se não tem como, talvez seria impossível sentar para bater um papo e tomar um café com mais de 1.000 clientes. Né? Talvez esse não seja o seu caso, pode ser que o seu caso seja 10 clientes, seja 50 clientes, né? Mas independente do tamanho da sua empresa ou do número de clientes que você tem, você precisa urgentemente, se você já não faz, começar o relacionamento com o cliente. Tá, mas o que a falta de relacionamento com o cliente traz? E o que a maioria das empresas não fazem? Né? Bom, primeiro, quando você não tem pontos de contato para o relacionamento com o seu cliente, dificilmente você vai ter cliente. Então, essa é uma das principais dificuldades dos empresários em conseguir clientes. Tá? Então, dentro dessa abordagem, desse ciclo, onde conhecer, reconhecer e permanecer, é um tripé, na minha ótica, tá? É um tripé que, na minha ótica, tem que estar muito bem amparado. E aí, lembra da história onde o ovo, né? O ovo lá da gema mole trouxe e traz clientes para esse conhecido meu que eu te falei? Mas por onde que isso começa? Né? Antigamente era muito difícil a gente começar um relacionamento com o cliente. Mas agora, para falar em começar um relacionamento com o cliente, eu quero dizer para você que o relacionamento com o cliente ele é exatamente como um processo de conquista. Sabe aquele processo de conquista onde você primeiro troca olhares, depois se aproxima, depois dá um sorriso, depois alguns esbarrões ali, oi, desculpa, né, foi sem querer, e de repente, né, você está conversando com essa pessoa, depois você chama ela para sair, depois você começa a namorar com ela, depois você pede ela em casamento, e aí vai, né, segue um ritmo de relacionamento. E o cliente é assim, é exatamente assim. Na verdade, se a gente parar para pensar, todo o processo de relacionamento começa mais ou menos assim. Ele tem
um primeiro ponto de contato bem suave, onde você primeiro desperta a atenção daquela pessoa e fala, olha, tem alguém diferente ali. Mesmo que você ainda não tenha um relacionamento, mas ali já é o início de um relacionamento. Então, dentro desse primeiro passo é encontrar essas pessoas, esses clientes com os quais você é empresário, você é empresária, quer se relacionar. E muitas vezes, muitas vezes os empresários tendem hoje a ficar com o conhecimento do passado. Tá? Como é que as pessoas faziam, como é que as empresas faziam para encontrar cliente? O que ela fazia? Ela ia lá, criava um anúncio de TV, de rádio, de jornal e dizia assim, olha, eu existo, né? E vem comprar comigo. Era assim. Hoje já não é mais assim. As empresas que fazem isso, né? Não estão tendo os mesmos resultados. Não quer dizer que elas não vão ter resultados, mas não estão tendo o mesmo resultado. Então, a primeira forma de você fazer com que você realmente chama a atenção do seu cliente para mostrar para ele que você existe e que você é diferente das demais empresas, é a forma como você vai encontrar esse cliente. E essa forma mudou. Você não precisa mais ir lá e dar o grito, falando, compre de mim. Não, não é assim que funciona mais. A primeira coisa que você tem que fazer hoje é falar para o cliente. Lembra do processo de conquista? Desculpa. É falar para ele assim, olha, eu sou mais interessante do que os meus concorrentes e eu tenho algo para te oferecer. Então, eu quero te dar algo agora, sem pedir nada em troca. Só vou mostrar que eu sou diferente. Então, isso é o que acontece hoje. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Você tem que dar primeiro, para receber depois. Mas para que você possa fazer isso, você precisa ter clareza de quem é esse cliente. Para quem exatamente você tem que dar primeiro antes de receber? Você sabe exatamente hoje quem é o seu cliente? Você consegue materializar, se você fechasse o olho agora, você conseguiria materializar o seu cliente ideal numa pessoa? Então, o primeiro passo para começar um relacionamento com o cliente, nessa primeira fase de encontrar o cliente, você tem que definir isso em uma pessoa, materializar isso em uma pessoa. E eu vou continuar com essa linha de raciocínio do relacionamento, da conquista para você entender. Quando a gente vai buscar alguém para casar, a gente tende a fazer uns pré-filtros, né? Ó, eu gosto de pessoas, por exemplo, eu gosto de pessoas mais agitadas, mais alegres, eu gosto de pessoas que têm mais ou menos o gosto musical X, que gostam disso, que comungam da mesma religião que eu e tal. Então você faz pré-filtros para você escolher a pessoa com quem você vai se relacionar, não é verdade? Não só para casar, mas para você fazer amizades. Você vai lá e faz uma pré, mesmo que inconsciente, mas se você hoje olhar para dentro de você, você vai saber mais ou menos que tipo de pessoas que você quer conviver, não é? Então, e com o processo de um relacionamento com o cliente não muda, é a mesma coisa. Que tipo de cliente que você quer hoje? Qual é o tipo de cliente ideal? Porque muitas vezes a gente quer atender e agradar todo mundo, né? E tem aquele ditado popular que todo mundo fala, né? Que as pessoas falam, nem Jesus conseguiu agradar a todos. Então, quando você tenta agradar a todos, dificilmente você vai conseguir o cliente ideal. E dificilmente você vai conseguir se relacionar com esse cliente, porque você nunca vai conseguir agradá-lo. Ou, ao contrário, esse cliente nunca vai conseguir suprir a sua necessidade de empresa. Então é importante, primeiro, dentro desse primeiro passo, dentro do ciclo que é encontrar o cliente, você precisa estabelecer esse parâmetro.
que tipo de cliente é ideal, que tipo de cliente combina comigo e que tipo de cliente que não combina comigo. Tá? E isso é muito importante, principalmente para você talvez ter uma empresa menor que está começando, porque com o tempo, alguns empresários detectam isso meio que inconsciente, mas apesar de ser uma técnica, né? Falam, não, eu não quero qualquer cliente, não. Se a pessoa estiver disponível para encaixar com o que eu quero, beleza, se não, eu não quero, né? E aí, dentro dessa linha de raciocínio, a gente faz isso dentro dos relacionamentos, né? Ó, a minha amizade serve se for com uma pessoa X, Y, Z, e se não for, não serve para ser meu amigo, né? Se os valores dessas pessoas não batem com você. Então, em resumo, você tem que definir o seu cliente ideal e materializar isso numa pessoa. Dê o nome para essa pessoa e fala, cara, eu quero o cliente X, o nome dele é Y, né? E eu vou procurar esse cliente ideal, tá? Quando você vai procurar esse cliente ideal, você tem que procurar ele não só pelo financeiro. Muitas vezes fala, meu cliente ideal são pessoas da classe A, ou meu cliente ideal são pessoas da classe C. Não, não é só isso. A verdade tá, vamos pegar aqui pessoas da classe C. Meu cliente ideal são pessoas da classe C. Legal. Mas dentro da classe C, que tipo de pessoa você escolheria? Porque dentro da classe C tem diversos tipos de pessoas. Dentro da classe A tem diversos tipos de pessoas que se comportam diferente. Tem pessoas na classe C que, por exemplo, amam futebol. Mas tem pessoas da classe C que odeiam futebol. Então, tem pessoas da classe A que amam jogar tênis. Tem pessoas da classe A que odeiam jogar tênis. Tem pessoas da classe B que adoram andar de bicicleta e pessoas que não gostam de andar de bicicleta. Na verdade, tem pessoas que são, em qualquer dessas classes, que ela pode ser totalmente ao contrário uma da outra. Então, que tipo de pessoa que você vai querer? Então, Alan, mas eu tenho que analisar até o comportamento? Sim, porque senão você não vai conseguir manter esse cliente dentro da sua empresa por muito tempo. Então, que tipo de pessoa ideal que é o seu cliente? Bom, agora vamos para o próximo passo, que depois que você consegue identificar isso, você tem que começar a mostrar para essa pessoa que você existe, certo? E isso começa por onde? Na comunicação. Beleza, e essa inclusive é a especialidade da voz, né? Começa a comunicação. Então, ou seja, nada começa sem uma comunicação. E essa comunicação, ou ela vem via indicação, ou ela vem ativamente por um veículo que você vai usar. Hoje, em especial, a gente está falando de marketing digital e de redes sociais. Mas como é que você vai usar todo esse conhecimento que eu te passei aqui a favor da sua rede social para você começar a, então, entender que você precisa conversar, falar a mesma língua do seu cliente ideal. Então, é o primeiro passo ainda. Nós estamos no primeiro passo ainda, que é encontrar. E esse primeiro passo de encontrar o cliente, talvez ele seja o passo mais importante que você tenha que dar hoje na sua empresa. Porque se você não encontra nenhum cliente ou não encontra o cliente ideal, a sua empresa pode passar por sérios riscos. Por quê? Você pode não conseguir o cliente que vá conseguir entender o que você faz ou que valoriza o que você tem para entregar, e até mesmo você pode não conseguir encontrar esse cliente. Não encontrando, você não tem cliente. Não tendo cliente, não tem empresa que fatura. Certo? Então, ponto simples assim e, enfim. Então, identifica o cliente para você encontrar o cliente e você tem que falar a língua dele. E você utiliza hoje, principalmente, o marketing digital, as redes sociais em especial, porque você pode, eu costumo dizer que você pode acertar o olho do mosquito e ir lá buscar a pessoa mais preparada para comprar de você. E além disso, nesse processo de fazer a pessoa te encontrar, porque aí você muda o jogo, você
vai ao encontro do cliente, mas com uma estratégia de fazer com que ele te encontre. E aí você já ganhou um bom passo no processo que eu chamo de processo de compra. O primeiro passo no processo de compra é eu ser notado e eu ser notado como uma pessoa confiável, como uma empresa confiável. Sem confiança não há venda. Sem confiança não há compra, tá? Então, sabe aquela impressão, a primeira impressão é a que fica? É exatamente isso. Se você não causa uma boa impressão nesse relacionamento que vai alcançar, nesse encontro, no primeiro encontro, as chances são que você já perdeu aquele cliente. Não definitivamente, mas quase definitivamente. Então, legal. Depois que você deu esse passo de encontrar, se preparou, preparou todo o terreno, foi ao encontro desse cliente, né, fez com que ele te enxergasse, mas de propósito, você fez com que ele pensasse que não foi você que o encontrou, mas ele que encontrou você. Muda o jogo. Porque aí o interesse já não está mais com você. O interesse começa a estar com ele. E para que alguém compre você, né, ou compre a sua empresa, compre a ideia da sua empresa, ela precisa gostar de você. Então, o primeiro ponto é esse relacionamento, o primeiro ponto de contato, que é a comunicação. Você tem que obrigatoriamente fazer o cliente gostar de você, da sua empresa, o mais rápido possível, né? A primeira impressão é a que fica. Depois, quando você vai para a segunda etapa, que é reconhecer esse cliente. Ainda antes de acontecer o processo de compra, tem como, ainda pelo marketing digital, você reconhecer esse cliente. Será que esse cliente é mesmo o cliente ideal? Ou que tipo de produto ou que tipo de serviço, o que exatamente esse cliente está buscando? Você pode fazer isso antes do cliente virar o seu cliente e você já entregar algo muito assertivo para ele, como também você pode fazer isso no período que o cliente está comprando de você. E aí, como é que você vai fazer isso? Por meio de um processo de CRM, né? CRM nada mais é do que você monitorar o comportamento do seu cliente de compra e de ações dentro da sua empresa para você saber mais ou menos que linha que aquele cliente gosta. Alan, mas tá, para uma empresa grande, isso pode ser mais fácil, eles investem em ferramentas, investem em equipe, enfim, quando tem recurso financeiro, realmente as coisas são mais fáceis. Mas e se eu sou um pequeno ou médio empresário? E se eu tenho essas limitações de ferramenta e limitações de pessoas? Bom, vamos lá. Você pode fazer isso de uma forma mais simples possível. É melhor feito mais simples do que não feito. Então, por exemplo, você tem, imagina que você tem um sistema muito simples no seu computador. E você tem uma pessoa que trabalha no caixa da sua empresa. Geralmente, a empresa, por menor que seja, ela tem ou um sistema, ou uma planilha, ou alguém lá no caixa, certo? E se você não tiver nada informatizado, você pode ter, inclusive, uma fichinha impressa. Ou não só impressa, mas ela pode estar também xerocada. Ela pode ter sido feita na mão, num caderno. Então, toda vez que aquele cliente comprar de você, anota o que ele comprou, pede a data do aniversário dele, pergunta qual é o nome do filho, da filha, da esposa. Com o tempo, começa a abastecer a sua base de informação, tá? E toda vez que você tiver contato com aquele cliente, se você puder dar uma reacessada ali nesse cliente e lembra, né? Porque imagina só, você entra numa loja, imagina você como cliente, entra numa loja e alguém te fala, vamos colocar eu, Alan. Senhor Alan, tudo bem? Nossa, que bom tê-lo aqui e tal. Como é que vai a família? Como é que vai a sua filha? Como é que vai a sua esposa, né? Enfim. E aí, e você fala, poxa, nossa, esse cara me conhece, né? Alan, mas como é que eu posso fazer isso se eu tiver uma grande escala? Aí tem automação para isso, né? Os sistemas vão fazer isso, né? Os bancos fazem isso com você, né? Te chamam pelo nome, criam algumas relações
com você, que mesmo que ela seja automatizada, mesmo sabendo que você sabe que é um computador que está entregando ali, você fala, poxa, que legal, eu fui lembrado, né? Então, nesse segundo momento, é reconhecer o cliente. Por que reconhecer? Porque quando você fala em conhecer o cliente, parece que só saber o nome dele você conhece. Eu sei o nome dele, eu conheço aquele cliente, né? Mas reconhecer vai além disso. Reconhecer, você vai monitorar, por exemplo, se esse cliente compra de você uma vez ou duas vezes por mês, ele compra no meio do mês ou ele compra no final do mês? Quando ele compra sempre o mesmo produto ou ele diversifica o produto? Quando é o mesmo produto, ele compra a mesma quantidade? Então, quando você começa a ter esse monitoramento, né, parece complexo, na verdade não é, ele é simples, mas ele é difícil, né, porque ele precisa de disciplina e alguém que cuide disso, mas depois que você fica presente para isso, tudo muda. Mas se porventura você achar que isso é muito difícil, você pode fazer o mínimo do mínimo do mínimo. Saber o nome, o aniversário, talvez o nome da esposa, do esposo, do filho, pelo menos, né? Ou no mínimo do mínimo, qual é o dia do aniversário desse cliente? Bom, então quando você passa por esse processo de reconhecer, você começa a ter a oportunidade de oferecer coisas mais, serviços personalizados, produtos personalizados, combos personalizados para os seus clientes. Porque com o tempo você vai entender que o ser humano tem padrão. E você vai entender que vai ter alguns clientes que vão ter comportamentos muito parecidos. Por exemplo, talvez vai ter cliente que vai comprar todo dia 15 2 barras de chocolate. Por exemplo. Estou dando um exemplo muito simplório aqui. E você vai ter outro cliente que vai comprar 2 balinhas no início do mês. Aí, de repente, você começa a perceber que existe um padrão. Aí você começa a pensar, ué, e se eu fizesse ações isoladas para esse cliente? E aí tem um detalhe. Se você tem os contatos desse cliente, você vai estar relacionando diretamente com esse cliente. Então imagina você, senta com a sua equipe, com o seu time de vendedores, enfim, senta com a sua equipe e pensa, quantos clientes eu tenho que se comportam mais ou menos assim? Tenho X clientes. O que eu poderia oferecer para a gente dar uma injeção de caixa na nossa empresa agora? Né? Que tipo de ação que eu poderia fazer? E aí volta a comunicação. De repente você cria essa ação, materializa isso numa ideia, né? Num discurso, você entrega isso para esse cliente vir até a sua loja e voltar a comprar. Talvez ele comprava 2 vezes por mês, você pode fazer esse cliente comprar 3 vezes por mês, né? E aí, nesse caso, a gente passa para o próximo ciclo, que é o permanecimento do cliente, ou seja, permanecer com o cliente ali. Quando você começa a fazer esse relacionamento, e olha que até agora, é claro, vou voltar a falar, é claro que o relacionamento corpo a corpo, se você puder fazer isso, se o seu negócio te permite isso, perfeito, maravilhoso. Né? Mas aqui eu estou dizendo de um modo um pouco mais automatizado, mas que você possa estar perto do cliente. Né? Voltando só um pouquinho aqui, ainda na etapa de reconhecimento, a partir do momento que você tem esses dados, tá? Você está preparado para ir para o permanecimento. Permanecer. Como? Você tem a data de aniversário desse cara? Tem. Se você mandasse um áudio para ele, dando os parabéns, um texto, se você pudesse mandar um brinde, um postzinho no WhatsApp dele, é muito simples, não custa quase nada e você vai ter aquele cliente em estado de lembrança permanecendo com você. E quando o cliente permanece com você, a chance da sua empresa crescer é muito grande. Por quê? Dentro desse ciclo, se você continuar com o ciclo do relacionamento, que é
Encontrar, reconhecer e permanecer dentro desse ciclo que eu determinei como o ciclo do relacionamento, que encontrar, reconhecer e permanecer, a sua empresa vai crescer. Porque você continua encontrando, continua identificando e deixando cada vez mais personalizado, se possível, ou descobrindo coisas diferentes do seu cliente e fazendo com que essa pessoa não saia da sua empresa, vai entrar mais cliente do que sair. Agora, o que acontece em um recipiente que entra mais água do que sai? Ela vai transbordar de cliente. Então, é claro que a gente está falando de um processo, eu estou simplificando isso num ciclo, né, de 3 etapas, para que você entenda. É claro que de um ciclo para o outro existem os passos que você tem que dar. Mas se você já começar a concretizar isso na sua cabeça, você já vai entender que isso vai sanar boa parte da falta de cliente que você tem. Tá? Acontece que muitas vezes a gente fica focado em um único ponto, que é encontrar o cliente. E quando a gente vai tentar encontrar o cliente, a gente tenta encontrar ele de forma errada. A gente fica desesperadamente gritando: oi, olha aqui, quem quer casar comigo? Todo mundo sai correndo, né? Então, ao exceto no momento que você já tem autoridade, ou seja, a sua empresa já tem autoridade suficiente no mercado para fazer isso, né? Que aí vem os grandes feirões, os queimões, tal, e que funciona também para as empresas menores, mas a partir do momento que você fica preso só nesse ciclo infinito do preço, deixa eu só queimar aqui, você vai mal acostumar os seus clientes, né? E aí eles vão querer comprar de você só por preço. Não quer dizer que você não deva fazer e deve fazer ações no mínimo mensais, tá? Para que você renove a lembrança da sua marca na cabeça do seu cliente. Mas não obrigatoriamente essas ações precisam ser ações de preço. Não obrigatoriamente precisam ser ações de preço. Então, baseado nesse ciclo, você pode montar uma estratégia de comunicação, ou seja, uma comunicação estratégica, para você estar com a sua marca sempre em alta em todo esse processo. Porque a partir do momento que você chega no permanecimento, que é a última etapa do ciclo, ele está totalmente ligado ao encontrar o cliente. Por quê? Quando esse cliente entra no permanecimento, quer dizer que você está oferecendo coisas a mais para ele. E para você continuar oferecendo coisas a mais para ele, você tem que continuar o encontrando. Concorda? Você tem que continuar o encontrando para que ele possa continuar recíproco a você. Assim como em qualquer tipo de relacionamento, a gente estava falando aqui de relacionamentos afetivos, né? Se você deixar de encontrar quem você gosta ou de encontrar alguém que você se relaciona, naturalmente aquele relacionamento vai esfriar. Se aquele relacionamento esfria, você deixa de relacionar-se. Então, esse ciclo de encontrar, reconhecer e permanecer com o cliente, a comunicação deve estar obrigatoriamente ativa nesse processo. Porque a comunicação vai usar canais internos ou externos para continuar mantendo esse ciclo vivo. Então é isso, foque no relacionamento com o cliente, no ciclo do relacionamento que eu passei aqui para você, e os seus resultados em aquisição de clientes vão aumentar consideravelmente, drasticamente. Tenho muitos clientes que me relatam que ao focar nesse ciclo que a gente propõe para eles, as empresas deles chegaram a crescer 100%, 200%. A maioria consegue ficar numa média de crescimento inicial de 20% a 30%. É um número muito expressivo, né, quando esse ciclo não para. Né? Quando ele não para. Se ele para, a tendência ou é estagnação ou é queda. Tá bom? Então é isso aí, continua acompanhando nosso canal aqui da Agência Voz, é um prazer ter você aqui. Parabéns por você ter parado um pouco do seu tempo para estudar um pouquinho, para
olhar para o seu negócio, né? O que você está fazendo nesse exato momento assistindo esse vídeo é olhar para o seu negócio porque você quer fazer diferente. Então, empresário, empresária, mais uma vez, parabéns e obrigado pela sua presença aqui. E a gente se encontra por aí, na rua, num lugar qualquer ou por aqui no nosso canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.